Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, faz exatamente 4 meses, para não dizer que faz exatamente, foi no dia 21 de abril que nós tivemos a estreia da TV SMAC na Brasil, com essa fera aí que está do outro lado. Primeiro presidente, foi presidente nas 3 primeiras gestões da SMAC aqui no Brasil, o engenheiro Ricardo Diomelli. Eu lembro da primeira entrevista que a gente fez na estreia da TV SMAC na Brasil, você estava junto com o Paulo, junto com o Con, a gente falando dos fundadores da SMAC na Brasil, lá em 1989. A história a gente já contou, mas ficou na minha cabeça o finalzinho, a tua última intervenção, quando você falou de agrupar o setor, fazer o setor funcionar como uma entidade mesmo. Você falou que o ar-condicionado teve várias evoluções, mas as variáveis são as mesmas, não mudam, o ar, a água, os gases e tal. Passados esses 4 meses, o que mudou aí no setor? O que avançou? O que eu entendo é que está sendo feito um bom trabalho na SMAC agora, né? Parece que eu entendo que... Bom, uma associação, como tudo, eu acho que ela tem vários pilares, né, na qual ela se solidifica. Um deles, que me parece que é onde eu apostaria muito, seria nessa educação continuada. É aquilo que eu repito sempre, na época que eu ainda estava diretamente ligado à SMAC, né, e participava, eu tentei várias vezes, mas com insucesso. Mas hoje eu tenho convicção que essas aulas que são dadas pela SMAC, se pudessem ser gravadas e feitas para que pudessem ser vendidas remotamente no Brasil inteiro, que é o que está precisando. O Brasil, infelizmente, tem um tamanho que não dá para você ter pequenos núcleos, vamos dizer, de educação. Tem que ter um centralizado, e, na realidade, ele via hoje internet, essas coisas, você pode ter aula onde você quiser, em qualquer lugar do Brasil. E a minha ideia na época era que os fabricantes, principalmente, né, eventualmente instaladores, enfim, quem quisesse, investiria nesse projeto e, como retorno desse projeto, ele receberia, vamos dizer, investiu R$50 mil para que o projeto saísse. Aí ele recebe 50 aulas que ele doaria como se fosse um brinde para distribuidores, para instaladores de uma empresa fabricante, por exemplo. Ele distribuiria esse seria um prêmio que ele daria e daria um curso. Olha, está aqui um curso dado e isso, o nome dele ficaria perpetuado, quer dizer, essa pessoa ficaria gratificada a esse eventual sponsor, né, que seria o fabricante, que pode ser fabricante, pode ser um instalador também, que ele queira comprar 10 cursos para dar de presente para a gente que faz manutenção numa empresa grande, de porte, enfim, porque tem clientes que têm interesse em fazer isso, muitos clientes, aliás, que têm interesse. Então, não é que é obrigatório que seja um fabricante. Eu falo fabricante porque, normalmente, eles, claro, teriam os primeiros, acho que... E aí se formaria um bloco de dinheiro, que já teria que fazer um custo, ver quanto isso representa, e aí esses fabricantes, na realidade, ganhariam como retribuição 10, 15 cursos. Depois, é claro, o curso seria vendido normalmente, e o que sobra seria... Não é que as pessoas teriam somente através disso, não. Esses seriam os que patrocinaram e que recebem como, em troca, o benefício de distribuir os cursos. E, na realidade, o curso estaria disponível para ser comprado por qualquer pessoa, evidentemente. E no Brasil isso seria fácil hoje, através dessa eletrônica. Você vê todas as faculdades dando curso. E esse é um sonho que eu tenho, sempre tive desde o começo, porque eu acho que a educação, quanto mais ela se proliferar, mais começa a mostrar que não é tão simples, que o ar-condicionado parece simples, mas ele tem suas complexidades escondidas. Por isso que muita gente reclama do ar-condicionado. Não, eu desligo à noite o ar-condicionado, que faz... Falando de residência, né? Sim. Falando, uma coisa residencial, todo mundo reclama, isso faz, porque, claro, porque o ar-condicionado não é só o benefício da temperatura, é o benefício da umidade, é o benefício do nível de ruído, é a distribuição de ar, tudo isso, onde, evidentemente, o aparelho de janela ele tem seus sacrifícios com relação a
Mas, se bem instalado, eventualmente, ele minimiza alguns deles, se não todos, pelo menos alguns. Então, uma pessoa que aprende isso, ele começa a entender que um ar frio em cima de uma pessoa não é saudável. Então, ele tem que colocar o aparelho numa posição onde não prejudique a pessoa. Se uma pessoa começa a dizer o ar-condicionado é uma porcaria. Não é que o ar-condicionado é uma porcaria, ele está mal instalado, ou instalado erroneamente. E o Brasil, infelizmente, vive de que achando o ar-condicionado há muitos anos, né? Primeiro porque a história é longa, por projetos mal feitos e tudo. Um dos motivos, esse era uma grande alavanca que eu gostaria de ver progredir. E o outro seria projetos com deveria se estabelecer um conceito de limitação de quilowatts por prédio, por edificação, por qualquer que seja, para que os equipamentos, as instalações, os projetos, tudo, fossem cada vez mais investindo em alta tecnologia para poder atingir ao consumo. Aqui não. Aqui, como, vamos dizer, um shopping center, quem paga a conta de energia elétrica é o usuário. Então, o projeto que ele faz é um projeto simples, ele põe a bomba supradimensionada, a máquina, tanto faz para ele, eventualmente, porque quem vai pagar a conta de energia elétrica não é ele. Então, no momento que você, como nos Estados Unidos é o contrário, e na indústria também é no contrário, a indústria se preocupa muito, porque faz parte do custo do produto dela, fazer coisas cada vez mais eficientes. Não sei até que ponto, mas, enfim, a indústria tem essa, por natureza, atrás desses objetivos. A associação poderia contribuir muito com relação a isso, né? Que nós tentamos, na época, divulgando o livro das máquinas, mandando coleções, fazendo e tal. Mas, enquanto houver esse conceito de que quem paga a conta é o condomínio, tanto de manutenção como de operação, isso, evidentemente, leva a uma preocupação menor, né? Ele se preocupa primeiro com o custo inicial e não com a vida útil de um prédio, que qualquer economia que você fizer, eu não digo só no ar-condicionado, digo num pedaço de vidro, numa escada, escuta, o prédio vai ter uma vida útil no mínimo de 25 anos. Então, tudo que você gastar de 1 quilowatt multiplicado 25 anos, com 8 horas de operação, 10 por dia, assim por diante, você veja a conta, qualquer quilowatt, quantos milhares de reais, além de evitar investimentos desnecessários do próprio governo para poder suprir essa energia, né? E também tem isso, né? O governo que não tem dinheiro, quanto menos, melhor, né? É verdade. Bom, e com essas tuas observações iniciais, você mostra porque é um pioneiro no setor aí e mostra porque é um visionário. Quando você pensou lá com os teus colegas na criação das máquinas, você já tinha essa preocupação. Isso que você está falando da qualificação, do treinamento, que serve aí muito bem para a engenharia, para o ar-condicionado, serve para todas as profissões. Eu mesmo, com 45 anos de carreira hoje, estou fazendo curso de adaptação de jornalismo digital. É isso que você fala aí, de essas redes, essa forma de entrevista que a gente está fazendo aqui. E tenho certeza de que o beneficiário final disso aí, muito mais do que a máquina, muito mais do que os instaladores, muito mais do que os fabricantes, vai ser o usuário final. Porque essa economia que você falou que se faz nos projetos antes aí é a chamada economia burra, né? Então, é isso que eu estou lhe dizendo. Quer dizer, haveria uma preocupação em fazer sistemas cada vez mais com investimentos maiores. O pessoal não entende, entende, mas não entende, claro que entende, né? Que o investimento maior inicial, com tecnologias mais evoluídas, com sistemas mais evoluídos, a médio e longo prazo, eles se pagam, tudo é pago, tudo tem retorno. Sim. Mas não, o investidor hoje, ele quer saber quanto custa amanhã. Se depois a energia elétrica vai custar X, se ele precisa de 5... Se você vê qualquer filme norte-americano, você não vê nos estacionamentos ninguém tomando conta. É tudo automático, é portão que abre, portão que fecha. Por quê? Claro, cada homem custa lá $3.000 por mês, meu amigo. Cara, se puder economizar $3.000, ele vai economizar $3.000. Então, tudo é automatizado, tudo é gasto com automação, com tudo com conceitos de distribuição, porque não precisa de manobrista. Aqui não. Aqui o cara faz uma garagem, agora precisa de um manobrista, porque para entrar um cara precisa tirar outro, precisa entrar outro. Não. Nos Estados Unidos, a lei é clara. Se um prédio tem 10 andares, ele tem que ter 1.000 vagas de garagem. Acabou. Faz parte. Ou seja, por quê? Para evitar um custo operacional desnecessário.
de gente fazendo manobra com o automóvel. Por quê? Porque não cabe. Você vai num prédio de luxo, um carro... tem 8 vagas, sim. 3, uma atrás da outra. Se o filho chega antes, o cara, para tirar o carro, ele precisa tirar 3 carros para ir embora, né? Sim. Não é isso. Não é isso. Você vai nos Estados Unidos, as leis são claras com relação a isso, principalmente porque o automóvel ser um meio de locomoção lá nas cidades médias, onde não tem muita condução, como se diz, pública, evidentemente. Então, tem leis claras, tem que ter X vagas. O cara que sacrifique um andar do prédio, que sacrifique 2 andares, faz. Ele tem que ter vagas, e assim, eu acho que no ar-condicionado deveria ser a mesma coisa, como em muitas outras coisas, né? Não estou falando de vidro, de coisa, das próprias privadas, de consumo de água em privada, deve ter válvulas mais econômicas, mais eficientes, né? Hoje em dia nós gastamos em privado uma fortuna em água, porque descarrega água para fora, água limpa, quer dizer, por nada, né? Então, hoje, se você vai, por exemplo, eu tive outro dia no Einstein, já tem as torneiras automáticas, você aperta o botão, fica um pouco ligado e desliga sozinha, quer dizer, isso que eu falo, quem se preocupa tem o que se preocupa, tem como otimizar um projeto, e no Brasil a otimização tem um custo e normalmente o investidor não se interessa nesse custo. Ele não tem, porque não traz de benefício nenhum para ele. Além dessa questão dele se preocupar, saber que isso é um investimento, não é um gasto, que recado você daria para o cliente? Que na primeira entrevista eu lembro que você falou que o cliente decide quem ele vai contratar, que projeto ele vai contratar. O que ele deve observar, em primeiro lugar, quando ele vai contratar uma empresa instaladora de ar-condicionado? Começando do projeto, o próprio projetista, a não ser alguns, são pouquíssimos atualizados. Eles fazem o mesmo projeto, eles procuram sempre fazer a mesma coisa, porque ele aprendeu assim, assim ele faz, assim resolve. E assim, por quê? Porque ele não tem conhecimento, nem base, nem eventualmente dinheiro, nem é pago para isso, né? Porque esse é outro erro que no Brasil tem, né? Aqui, papel, ninguém paga, né? Como você vai pagar isso? Você paga um arquiteto, porque aí sim, claro, porque se esse cara, se o arquiteto desenhar 2 linhas, o negócio ficar lindo, maravilhoso, vai vender o prédio, vai vender o... Agora, não se paga projeto. Ar-condicionado, não sei na eletromecânica como é, mas na parte de ar-condicionado é uma miséria, né? Na verdade. Então, o projetista não tem tempo de fazer pesquisa, por exemplo, de rodar o prédio 15 graus, 14 graus, para ver o sol se incide mais ou menos. Enfim, teoricamente, fazer 2 ou 3 projetos, por exemplo, um com o sistema X, outro com o sistema Y, porque aí ele verifica o custo dos 3, tanto operacionais como... Ele teria que dispor disso tudo. Isso tem um custo. E bem, não. Né? O projetista é mal remunerado, o primeiro projeto que tem na cara dele, ele faz, toca para frente e acabou. E ele não está muito preocupado em fazer economia de energia, economia elétrica. Eu não estou dizendo que ele faça isso por maldade, não. Ele faz porque ele não ganha para isso. É muito pouco mal remunerado. Ou seja, o papel no Brasil não é bem remunerado normalmente, achando que não vale nada. Na verdade, vale muito, porque um projeto muito bem feito economiza para o cliente, no fim, como te digo, a média, a curto e a longo prazo, muito dinheiro. Sim. Mas isso aqui ainda não está na mentalidade dos empresários, construtores, principalmente. Está na indústria, a princípio, porque eles sabem que aquilo faz parte do custo do produto dele, então ele procura economizar ao máximo, e não acontece na verdade na construção em shopping center, em hotéis eventualmente, não sei, faz tempo que eu não vejo um projeto em hotel, mas principalmente em shopping e em edifícios em escritórios, né? Os sistemas ainda são banais, ainda são simples, são pouquíssimo sofisticados, pouquíssima eletrônica, coisa que deveria ter muita. E essa tua preocupação, ela é cada vez mais premente e necessária, principalmente agora quando a gente fala até de risco de apagão em pouquíssimo tempo de energia. Então, Ou seja, ter esses projetos é colaborar também com a sociedade de uma forma geral, né? Então, é isso que eu estou lhe dizendo, é menos investimento para o governo. É que, na realidade, isso é muito interessante, porque a primeira vez que eu fui na Fiesp, representando o Sindicatar, eu me deparei com uma coisa assim, enfim, tinha vários sindicatos, tinha o sindicato das máquinas de plástico,
de injeção de plástico, injetoras, pedindo uma redução nas alíquotas de imposto. Naquela época havia alíquotas altíssimas, né? É. E a pessoa justificando que as novas máquinas injetoras, em vez de gastar X kWh gastava metade. Aí tinha o sindicato dos transformadores, o sindicato de fios elétricos e tal. Aí os caras começaram a achar, não, por que isso? É melhor. Eu prefiro vender transformador, prefiro vender cabo cada vez mais grosso, e nada, que esse negócio de eficiência vai reduzir o mercado. E é verdade. Ia reduzir o mercado do transformador, do fio, do tudo, porque é consumir metade, então o fio tinha que ser mais fino, o transformador tinha que ser menor. Então, você imagine que eu presenciei isso 50 anos atrás, na Fiesp. Eu falei, pô, mas eu não entendi, mas nós estamos sentados... Quer dizer, claro, existem teorias completamente opostas, né? Completamente opostas. Quer dizer, um quer fazer um negócio que, para ele, beneficia, aumenta a eficiência, barateia os produtos, e o outro, ele quer vender o contrário, ele não quer que barateie nada, né? E assim por diante. Quer dizer, então, eu me deparei disso há muitos anos atrás na Fiesp, foi um dos motivos, inclusive, da criação das máquinas, foi isso, porque eu cheguei à conclusão que uma associação tem que ter uma unidade de pensamento e uma unidade de problemas. Então, ou seja, não adianta sentar na mesa eu com um instalador de split. Por quê? Porque o problema do instalador de split não é o problema que eu tenho. Meu problema é treinar mão de obra, treinar duteiro, treinar especialista nisso, naquilo, engenharia. O instalador de split, isso tudo está diminuído. Então, ele tem que sentar numa mesa onde instaladores de split têm os split. Isso não é... Eu não estou menosprezando a qualificação, estou dizendo que cada nicho tem que lutar pelo aquilo que são os problemas dele numa associação. A associação tem que unir gente que pense e tenha os mesmos problemas para poder dar soluções. Porque não adianta, eu vou falar de uma centrífuga, sentado com uma pessoa que me instala split, ele não sabe nem o que eu estou falando, ele não tem nem ideia. Então, evidentemente, não faz sentido isso, não faz sentido. Isso foi um dos motivos que foi criada a SMAC, sob uma bandeira técnica, para mostrar ao mercado que instaladores de obras de média e tinha que ter uma capacitação técnica X. E assim foi, né? Ela se solidificou. Evidentemente, o mercado hoje continua mais difícil, né? Ele pouco evolui. Então, o que acontece? Em não evoluindo tecnologicamente, mais empresas ficam qualificadas para fazer obras, né? Correto. E não fazem parte das máquinas. É verdade. Professor Ricardo Diomelli, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, porque tem assunto que não acaba mais. Mas, como eu falei no primeiro programa, há 4 meses que a gente voltaria a conversar, a gente vai voltar a falar mais vezes. Tá bom. Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade para suas considerações. Não, eu agradeço sempre o convite, estou sempre pronto. Ideias não faltam, evidentemente. Claro que pôr em prática é difícil, eu sei como é uma associação, principalmente hoje em dia falta para os empresários tempo e dinheiro. Então, são duas coisas que hoje, quando você senta atrás de uma associação, você sabe que você está beneficiando um setor como um todo e você precisa da cooperação. Então, eu acho que a SMAC está num caminho bom, ele está, pelo menos nessa parte, de está criando algumas... Eu vejo esses cursos diretos, que tem um agora que é próximo, eu acho muito importante. Mas eu acho que aquela educação continuada, aquilo que é feito lá pelo Mariane, pelo pessoal, se puder fazer um projeto que possa ser nacional, onde as pessoas pudessem, em qualquer lugar do Brasil, pegar um computador e fazer o curso mediante um pagamento, eu acho que isso seria um passo enorme para solidificar tanto o nome da associação como a própria evolução técnica dos profissionais, eu acho. Esse seria um grande passo, eu acho. Um grande passo para a solidificação. Tá bom? Tá ótimo. Ricardo, obrigado pela entrevista e até a próxima. Imagine, muito obrigado. Eu que agradeço. Engenheiro Ricardo Diomelli, fundador da SMAC Brasil, falou com vocês.